Fatos desconhecidos. O sono é um estado biológico essencial, fundamental à vida humana, embora permaneça em muitos aspectos um mistério. Dormir não é apenas desligar o corpo ou a mente, é um processo ativo de restauração, reorganização e regulação. Durante o sono, nosso cérebro e nosso corpo participam de uma dança complexa entre vigília e repouso, entre estímulo e recuperação. Para entender bem, precisamos primeiro definir o que é o sono. O sono humano é organizado em ciclos, tipicamente de cerca de 90 minutos cada, durante os quais passamos por diferentes fases. Estágios leves de sono, estágios mais profundos, sono NREM, não Rapid Eye Movement, e o sono REM, Rapid Eye Movement, onde os olhos se movem rapidamente e há intensa atividade cerebral. O sono profundo e o R são particularmente importantes para a consolidação da memória, para a regulação emocional, para a limpeza metabólica do cérebro e para a restauração celular. Interromper ou degradar esses estágios tem consequências físicas e mentais. Agora, uma pergunta importante. Por que dormimos? Qual é a função evolutiva do sono? Aqui entramos em teorias e evidências. Pesquisadores como Nathaniel Kleitman são reconhecidos como os pioneiros da ciência moderna do sono. Kleitman, que trabalhou na Universidade de Chicago, realizou experimentos de privação de sono, estudou ritmos biológicos e foi um dos primeiros a sistematizar o estudo laboratorial do sono. Também Alan Raftis Sheffen demonstrou que privar animais do sono profundo ou do R pode levar à morte. Observação que reforça que o sono tem uma função vital. Outro pesquisador, Alexander A. Borbelli, desenvolveu o modelo de dois processos, processo S igual homeostático do sono, processo C igual ritmo circadiano, para explicar como o sono é regulado. E ainda Michel Djouvet, que estudou o sono paradoxal e propôs hipóteses sobre os sonhos como programação ou reafirmação da personalidade. Esses estudos apontam para uma verdade clara. O sono serve para mais do que recuperar energia. Ele regula metabolismo, temperatura corporal, função imunológica, limpeza cerebral, como o sistema linfático recentemente destacado, consolida memórias e regula emoções. Por isso, o sono interrompido ou de má qualidade está ligado a maiores riscos de doenças, inclusive neurodegenerativas. Agora, vamos focar em um fenômeno específico. Acordar no meio da madrugada, por exemplo, de madrugada, e explorar suas causas, seus significados e como isso se conecta a traumas, ao ambiente, ao corpo e à mente. Acordar de madrugada pode ter várias causas, que podemos dividir em três grandes categorias: fisiológicas, ambientais e emocionais psicológicas. Causas fisiológicas. Nosso relógio biológico, o ritmo circadiano, regula quando devemos dormir e acordar. Ele é influenciado pela luz, pela melatonina, pela temperatura do corpo e por outros hormônios. Se esse ritmo se desregula, por exemplo, por uso de telas à noite, por luz artificial ou por turnos de trabalho, podemos acordar no meio da madrugada. A necessidade homeostática de sono, o sono, acumula dívida de sono. E quanto mais tempo estamos acordados, maior é a pressão para dormir. Porém, se dormimos mal ou em horários irregulares, essa pressão pode se manifestar de formas inesperadas. Distúrbios orgânicos, apneia do sono, refluxo, bexiga cheia, variações hormonais, dor crônica ou mesmo mudança abrupta de temperatura podem nos despertar. Estudos de privação de sono mostram que a falta do sono profundo ou do R causa efeitos graves, aumento de estresse oxidativo, inflamação,
comprometimento cognitivo e, literalmente, risco à vida, como demonstrado em animais por Raft-Steffen. Causas ambientais. O ambiente do sono importa. Luz excessiva, ruído, temperatura elevada ou baixa, camas desconfortáveis ou até a posição do sono podem provocar despertar. O uso de dispositivos eletrônicos à noite emite luz azul, que pode inibir a produção de melatonina e atrasar o início do sono profundo. Mudanças no horário de dormir, jet lag, trabalho em turnos ou exposição a estímulos durante a noite podem fragmentar o sono. Há também fatores culturais e históricos. Antes da era da eletricidade, existia um padrão de sono bifásico ou segmentado, em que as pessoas dormiam primeiro sono, acordavam no meio da noite, ficavam ativas por 1 hora ou mais e depois voltavam a dormir. O historiador Roger Ekirch estudou esse padrão. Seu trabalho indica que acordar no meio da noite não era anormal, historicamente, mas parte de um padrão de sono natural para muitas sociedades. Causas emocionais, psicológicas ou traumáticas. Traumas não resolvidos, ansiedade, depressão, pensamentos repetitivos, estresse pós-traumático podem se manifestar como interrupções no sono. O cérebro, enquanto dormimos, processa emoções e memórias. Se há algo que não foi processado ou resolvido, a mente pode acordar em meio ao sono profundo ou ao REM para dar atenção a isso. Por exemplo, sonhos intensos, terrores noturnos ou despertares súbitos podem estar ligados ao sono REM e à ativação de regiões emocionais do cérebro. O pioneiro Michel Jouvet estudou comportamentos de sonho em gatos, observando que lesões específicas alteravam o padrão de sono e mobilidade durante o sono REM, sugerindo que o conteúdo emocional ou motor do sonho está ligado à fisiologia do sono profundo. Do ponto de vista simbólico, acordar entre 3 e 5 da manhã, quando normalmente o sono está em fase profunda, pode ser interpretado como um alarme interno, uma tentativa da mente e corpo de chamar atenção para algo em desequilíbrio. Dito isso, vamos agora explorar o que acontece quando o sono é interrompido ou quando acordamos no meio da madrugada e por que isso pode ser mais significativo do que simplesmente ter que voltar a dormir. Quando o sono é interrompido, especialmente em fases profundas ou em REM, a sequência fisiológica de restauração é quebrada. Por exemplo, durante o sono profundo, o NRM estágios 3 e 4, ocorrem oscilações lentas no cérebro, o corpo reduz a atividade metabólica, secreção de hormônio do crescimento aumenta, o reparo celular tem lugar. Pesquisas de Mircea Steriede identificaram que as oscilações lentas, menos de 1 Hz, durante o sono NRM, surgem de períodos em que neurônios alternam entre on e off, estados sincronizados. Se esse processo for interrompido, a regeneração fica comprometida. Além disso, o sono REM parece desempenhar papel em processamento emocional e consolidação de memória. Se você acorda ou é despertado neste estágio, pode experimentar pior desempenho cognitivo, humor afetado e fragmentação da memória. Em termos práticos, acordar no meio da madrugada, especialmente de forma recorrente, está ligado a maior fadiga, menor clareza mental, mais ansiedade durante o dia e, quando crônico, pode elevar risco de hipertensão, depressão, obesidade e outros distúrbios metabólicos. E aqui entra a parte sobre traumas e padrões de despertamento. Se uma pessoa acorda frequentemente no meio da madrugada, pode haver um padrão psicológico ou emocional por trás. A mente tentando trabalhar algo. Muitas terapias de sono reconhecem que o simples bloquear o despertar não resolve a causa real. Em vez disso, é importante investigar se há algo no histórico emocional, um trauma, uma ansiedade não resolvida ou uma alteração de rotina que coincide com o início desse despertar.
Agora abordo algumas teorias plausíveis e provocativas para enriquecer seu vídeo. Ideias que podem despertar reflexão. Teoria da limpeza cerebral. Recentemente, pesquisas apontam que durante o sono, especialmente no sono profundo, o sistema linfático do cérebro se ativa e remove toxinas como as placas de proteína beta-amiloide, associadas à doença de Alzheimer. Se o sono for interrompido ou de má qualidade, essa limpeza não ocorre plenamente, sugerindo que acordar de madrugada repetidas vezes pode impedir esse processo e, ao longo do tempo, contribuir para declínio cognitivo. Teoria evolutiva de vigilância noturna. Pode ser que parte do mecanismo que nos faz acordar tarde da noite seja uma herança ancestral. Noites eram mais perigosas e aquele leve despertar permitia checagem do ambiente. Hoje, em situações de estresse ou insegurança psicológica, esse mecanismo pode ser ativado indevidamente, levando à interrupção do sono. Teoria da mensagem interna. Do ponto de vista psicológico, o corpo e a mente podem usar o sono como palco de processamento. Se há uma dor emocional, um conflito interno, a interrupção do sono pode ser uma forma de alerta silencioso. A mente em vigília durante a madrugada pode estar tentando lidar com o que foi evitado durante o dia. Teoria do descompasso circadiano. Nosso corpo segue ritmos de 24 horas. Mas, se estivermos expostos à luz artificial, trabalhando em turnos ou com hábitos irregulares, nosso relógio interno se desregula. Isso pode provocar microdespertares ou acordar antes do tempo. Combinado com estímulo hormonal, isso explica muitos casos de despertar precoce ou despertar no meio da madrugada. Voltando à narrativa, imagine alguém que dorme às 22 horas, entra em sono profundo por volta das 23 às 0h30 e então às 3 ou 4 da manhã acorda. O que está ocorrendo? Possivelmente, o corpo já cumpriu parte substancial do trabalho de restauração, o ciclo de sono profundo terminou, um ambiente silencioso e escuro pode ativar o relógio biológico para anunciar a proximidade do despertar. Ou a mente começa a reativar-se, levando a pensamentos que despertam o corpo. Esse despertar não necessariamente significa insônia, ou seja, incapacidade de voltar a dormir, mas pode ser um período de transição que o indivíduo interpreta como problema. E se nessa hora a pessoa olhar o relógio, se alarmar com o horário, estímulos cognitivos adicionais se somam. Olhando o telefone, pensando no dia que vem, o que piora o retorno ao sono profundo. E segue-se então. Como podemos agir quando acordamos no meio da madrugada? Primeiro, não perder-se em ansiedade. O simples fato de olhar o relógio e pensar vou perder o sono, vou ficar cansado amanhã, já ativa o estresse que compromete o retorno ao sono. Em vez disso, adotar uma atitude de aceitação. Ok, estou acordado, vou respirar, relaxar, evitar estímulos, manter o ambiente escuro e silencioso e permitir que meu corpo volte ao repouso. Segundo, investigar causas físicas ou ambientais, ruído, luz residual, temperatura, conforto da cama, consumo de cafeína, álcool, refeições pesadas perto da hora de dormir, apneia não diagnosticada ou refluxo. Terceiro, investigar causas psicológicas, níveis de estresse, ansiedade, eventos recentes de trauma ou perdas, ruminação mental. Pode valer um diário de sono, uma prática de relaxamento ou meditação antes de dormir, terapia se necessário. Quarto, reforçar o ritmo de sono-vigília, manter horários regulares para deitar e levantar, evitar sonecas muito longas, tarde, limitar a exposição a telas à noite, criar um ritual de relaxamento antes de dormir. Voltemos um pouco à história. Até meados do século XX, o sono era pouco estudado, considerado algo passivo. Os pioneiros mudaram isso. Kleitman, nos anos 30, 40, e em 1953, Eugene Ezerinsky descobriu o movimento rápido dos olhos, REM, com Kleitman, mostrando que durante o sono, o cérebro não está em desligado. Com essas descobertas, emergiu um campo científico. A Sleep Research Society foi fundada nos anos 60 para unir pesquisadores e formalizar o estudo do sono.
Esse histórico mostra que o sono não é algo simples, ele é ativo, complexo e vital. Agora, para criar riqueza no vídeo, você pode introduzir mini casos. Alguém que acordava às 3 da manhã todos os dias, descobriu que era refluxo pós-refeição tarde, ou que era ansiedade não resolvida, ou conectar-se a figuras históricas. Por exemplo, Kleitman fez experimento de 180 horas sem dormir para estudar privação. Ou Jouvet, que lesou regiões engates para estudar REM e comportamento de sonho. Essas narrativas ajudam a humanizar e dar credibilidade. Para concluir, acordar de madrugada pode ser um aviso, não necessariamente de algo errado, mas de algo que precisa ajuste. O corpo pedindo restauração, a mente pedindo atenção, o ambiente pedindo ajustes. E se você trata apenas o sintoma, ou seja, vou só voltar a dormir, mas ignora a causa, o padrão pode se repetir. Dormir bem é mais do que tempo deitado. É qualidade, continuidade, ciclo completo e harmonia entre corpo, mente e ambiente. No fechamento, enfatize: o sono é um investimento em você. Quando você dá ao seu corpo noites completas, quando permite ciclos íntegros de descanso, você não está apenas poupando energia, você está restaurando o sistema imunológico, fortalecendo a mente, regulando o humor, consolidando sua aprendizagem, limpando toxinas, processando o emocional. E se no meio da madrugada você se encontra acordado, pare, respire, observe o que o seu corpo, o que a sua mente estão preciso. Em vez de lutar, convide o descanso de volta. Em vez de temê-lo, entenda-o. E lembre-se, acordar no meio da madrugada está longe de ser uma falha moral ou fraqueza. Pode ser o começo de um diálogo interno mais profundo e necessário. Você está deitado. O silêncio da madrugada envolve o quarto. Mas você acorda. Não por alarme, não porque o sol chegou. Você abre os olhos, são 3, 4 da manhã, e o sono fugiu. Por que isso acontece? O que o seu corpo, a sua mente, estão tentando lhe dizer? O que é o sono? A chave da vida. Dormir não é simplesmente parar de estar acordado. Dormir é entrar num universo interno onde o corpo se recupera, o cérebro reinicia, memórias se organizam, emoções se processam. Você entra em ciclos. Normalmente, a cada 90 minutos, você passa por diferentes estágios. Sono leve, sono profundo, NRM, sono REM, onde os sonhos mais vivos surgem. Nessa fase profunda acontecem reparos celulares, liberação de hormônios de crescimento, limpeza cerebral, como o sistema linfático, que remove resíduos do cérebro. Na fase REM, há a consolidação de memórias emocionais, repertório de experiência do dia, preparação mental. Se esse ciclo for interrompido, se você acordar no meio dele, algo essencial deixa de se completar. Acordar de madrugada? O que está por trás? Você dormiu, entrou no sono profundo, mas então desperta. E começam as perguntas. Por que agora? Fisiologia. O seu relógio biológico, o ritmo circadiano, aponta momentos de mais vulnerabilidade ao despertar. Sleep Foundation, Eureka Health. Hormônios como o cortisol normalmente sobem para te preparar para o dia, mas se esse pico acontece mais cedo, ou se há estresse crônico, pode lhe acordar. The Times of India. Fatores físicos, apneia do sono, refluxo, bexiga cheia, desconforto, qualquer alarme interno pode interromper. Ambiente, luz residual, ruído, calor ou frio incômodo, dispositivos eletrônicos com luz azul, tudo isso interfere no seu padrão. Sleep Reset. Há um fenômeno histórico. Antes da eletricidade, muitas pessoas acordavam de madrugada, ficavam ativas por um pequeno intervalo e voltavam a dormir. O padrão de sono era segmentado, então acordar às 3 ou 4 da manhã nem sempre foi anormal. Emoções, mente, traumas, ansiedade, estresse, traumas não resolvidos, a mente alertada pode ligar no escuro da madrugada e lhe acordar. Academia do sono. Acordar entre 3 e 5 da manhã costuma ser símbolo de vulnerabilidade. O sono está mais leve nessa fase, então a mente pode assomar do inconsciente ao consciente. The Times of India.
pode haver mensagens internas, algo está pendente, algo que eu deixei para amanhã. E o corpo escolhe a madrugada para lhe lembrar disso. O que significa acordar de madrugada para você? Isso pode significar muitas coisas. Pode ser uma falha de rotina, um desvio de ambiente ou uma mensagem profunda do seu interior. Se você acorda repetidamente, talvez o seu corpo diga: eu não estou descansando o suficiente para te regenerar. Eu ainda carrego algo que não foi processado. Eu preciso de um ambiente mais seguro, mais calmo, mais protegido. E esse despertar pode ser um convite. Não vá dormir ainda. Olhe para mim. Veja o que está por trás disso. Como curar? Como voltar a dormir? Como transformar esse despertar em aliado? Vou te dar práticas poderosas para que você não apenas volte a dormir, mas reestruture sua noite, sua mente, seu corpo, sua rotina e, por consequência, a sua vida. Preparação do ambiente e do corpo. Mantenha o quarto escuro, silencioso, temperatura ideal, nem quente demais, nem fria demais. Se possível, use cortinas blackout. Little One Sleep Society. Evite luz azul pelo menos 1 hora antes de dormir. Celulares, tablets, telas. Esse estímulo atrasa a melatonina. Sleep Reset. Faça uma rotina de relaxamento. Desligue estímulos, respire profundamente, permita ao corpo desacelerar. Evite refeições pesadas, cafeína ou álcool nas horas próximas ao sono. Sleep Foundation. Ajuste da mente e das emoções. Quando acordar e não conseguir voltar a dormir, evite olhar o relógio, evite estímulos imediatos, telefone, internet. Observe o que sente. O que estava acontecendo antes de dormir? Alguma preocupação? Há algo pendente? Faça um diário de madrugada. Se surgir um pensamento ou lembrança, anote mentalmente ou num papel. Vou resolver isso amanhã. Deixe-o de lado. Se a ansiedade ou o trauma estiverem presentes, considere práticas como meditação ou mindfulness, ou mesmo terapia. A mente precisa processar. Rotina sólida de sono-vigília. Vá para a cama e levante-se no mesmo horário todos os dias, inclusive fim de semana. Isso regula o relógio interno. Sleep Foundation. Se você acorda cedo demais, evite cochilar tarde no dia. Isso enfraquece a pressão do sono. Considere a exposição à luz solar pela manhã, porque isso ajusta seu ritmo circadiano. Sleep Foundation. Quando o despertar continua, ação mais profunda. Pode haver um distúrbio do ritmo circadiano, por exemplo, Advanced Sleep Phase Disorder, ASDP. Causa sono muito cedo e acordar muito cedo diariamente. Problemas médicos, hormônios, tiroides, apneia, dor crônica. Esses devem ser investigados. Em casos de trauma ou ansiedade profunda, a técnica de Cognitive Behavioral Psychotherapy for Insomnia pode ajudar a reprogramar os padrões de sono. Então, naquela madrugada em que você abriu os olhos, não veja apenas um problema. Veja um portal para se conhecer melhor, para perguntar: o que está pedindo atenção em mim agora? Não lute contra o sono como se fosse inimigo. Convide-o de volta com respeito, cuidado, intenção. Quando o corpo e a mente se alinham, ambiente preparado, rotina respeitada, emoções processadas, você permite que o sono cumpra a sua função. Restaurar, curar, despertar você de um estado para o outro. Essa é a jornada, do despertar no meio da noite para uma vida desperta em plenitude. Transforme o silêncio da madrugada em seu aliado, e quando abrir os olhos novamente, que seja para a luz e para a nova versão de você.